Olá, seja muito bem-vindo. Você está na Sala do Pai. E hoje nós vamos falar de algo muito polêmico. Nós vamos falar sobre dízimo. Primeira coisa que eu quero te dizer é que dízimo é algo que se entrega por amor, por entendimento, por total compreensão da palavra. Eu, como pastor, eu quero te dar um testemunho. O nosso Deus é um Deus provedor. O nosso Deus é um Deus que nos dá tudo antes das coisas acontecerem. A maior prova de que nós estamos andando no caminho do Senhor é que estou sendo provido, é que minha vida está sendo provida pelo que Deus tem para mim. Portanto, eu quero deixar muito claro para você, dízimo é amor. Desde o princípio, eu e as pessoas que conheço, que são fiéis ao dízimo, entenderam isso. São felizes e colhem os frutos do que a palavra diz. Para nós entendermos dízimo de fato, você precisa entender que dízimo não é algo que está na lei. Dízimo precede a lei. O Antigo Testamento eu vou dividi-lo em duas partes. A primeira parte ela vai de Adão e Eva até José, o filho de Jacó, que se tornou o administrador do Egito. A segunda fase, após a sua morte, mais de 400 anos, Israel fica escravo, aparece Moisés, um homem escolhido por Deus, e de Moisés até o final do livro de Malaquias, até os 400 anos de silêncio, nós temos o segundo período do Antigo Testamento. Portanto, vou dividir o Antigo Testamento hoje em duas partes para você entender. Antes de Moisés, antes da lei, a primeira pessoa que deu o dízimo foi um homem chamado Abraão. Abraão estava num momento muito difícil da sua vida. O seu sobrinho Ló havia se separado dele e Deus então leva ele a uma guerra. Acontece uma guerra que a Bíblia chama a guerra dos 4 reinos contra os 5 reinos. Os 4 reinos aonde Abraão fazia parte foi vencedor. E quando a guerra acaba, eles vencem, surge um homem, grave esse nome, Melquisedeque, rei de Salém. Esse homem, sacerdote do Deus Altíssimo, esse homem surge até Abraão, trazendo para ele, preste atenção, pão e vinho, tipificando o que Jesus iria fazer na ceia e para nós, a ceia sendo oferecida. Melquisedeque, que é uma tipologia de Cristo, e eu tenho entendimento, e uma outra hora nós podemos falar sobre isso, Melquisedeque era Cristo, era Jesus ali na terra para cumprir um propósito na vida de Abraão. Ele então traz o pão e o vinho até Abraão, e Abraão, por amor, por reconhecimento aquilo que Melquisedeque estava fazendo com ele, ele dá o dízimo ao sacerdote do Deus Altíssimo. Portanto, o dízimo não apareceu na lei. Se você um dia escutou, se você um dia ouviu isso, que o dízimo era a lei e agora estamos na graça, acabou, esqueçam isso. Porque Abraão viveu a graça. A Bíblia fala que somos filhos de Abraão. A Bíblia fala o crente Abraão. A Bíblia me mostra que o Evangelho foi, a primeira pessoa que recebeu o Evangelho foi Abraão. Olha só, ele foi o primeiro a comer pão e vinho. Ele foi o primeiro a dar o dízimo. E a palavra de Deus diz assim: serão benditas todas as famílias da terra em você, Abraão, através da tua fidelidade, através da sua fé. Deus o chama de pai da fé. Sabe, queridos, isso é muito profundo, isso é muito rico e você precisa guardar isso no seu coração. Portanto, Abraão é o primeiro que dá o dízimo. Após isso, o Senhor pega o dízimo lá com Moisés, muitos anos depois, ele insere aquilo que Abraão fez com amor, ele coloca dentro da lei para que o povo judeu fosse abençoado. Você sabe qual é uma outra função do dízimo? O dízimo, ele nos equipara, ele nos faz com que todos nós tenhamos o mesmo tamanho diante de Deus. Uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês, ele vai dar R$1.000 de dízimo. E a pessoa que ganha R$1.000 por mês, ele vai dar R$100 de dízimo ao Senhor.
Ou seja, o Senhor está equiparando, o Senhor está trazendo equivalência. Todos somos iguais diante do Senhor, não importa quanto você ganha. E o dízimo, na verdade, é amor. Eu reconheço o que Abraão viu lá naquele momento. Deus me salvou, Deus me tirou da morte, está me dando pão e vinho, o sacerdote do Deus Altíssimo está me trazendo pão e vinho, e eu, por amor, eu vou começar a dar 10% de tudo que eu tenho a esse Deus que me livrou da morte. Quem que te livrou da morte? Jesus. Quem que te deu o pão e o vinho? Jesus. Jesus diz para nós, se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Isso ninguém entendeu na época, mas Paulo nos explica em 1 Coríntios 11, ele explica que o pão, a carne e o sangue de Cristo está tipificado pelo pão e pelo suco que nós bebemos na ceia. Portanto, quando eu como e bebo da ceia, eu estou reconhecendo que Jesus me livrou da morte. E quando eu devolvo a minha parte, quando eu dou o meu dízimo, prestou atenção na palavra devolvo? Isso é muito sério. Quando eu devolvo a minha parte ao Senhor, eu estou dizendo obrigado pela vida. Isso é tão profundo. Por isso que eu disse no começo que é amor. Porque não é... Se tem obrigação, não tem bênção. Se tem uma exigência, não tem bênção. Mas quando você entende, o Senhor começa a trazer a sua proteção. Queridos, leia a vida de Abraão a partir daquele momento. Que guinada que o Senhor que dá na vida dele a partir daquele dia. Ele comeu a ceia, ele deu o dízimo. Ali houve um mover de Deus na vida de Abraão, como não tinha tido antes. Portanto, eu quero te dizer com muito amor, como pastor aqui da Igreja Projeto Vida, aqui desse projeto na Sala do Pai, esse vídeo serve para esclarecer a nossa membresia, para esclarecer aqueles que estão no erro. Não acredite que o dízimo faz parte da lei e que porque nós estamos na graça, ele não vale mais. Pastor, aonde está no Novo Testamento então essa ligação? Está em Hebreus. No Novo Testamento, nós temos em Hebreus capítulo 7 uma explicação fantástica sobre o dízimo, sobre Abraão e sobre Melquisedeque. Eu vou ler apenas alguns versículos, a partir do primeiro, Hebreus 7:1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então aqui que eu fundamento aquilo que eu disse para vocês, que Melquisedeque é Cristo naquele momento para cumprir um propósito eterno. Quando Deus coloca o dízimo na lei, Levi era a tribo que administrava a lei de Deus, o templo, as coisas do Senhor. Israel viveu de Moisés até a vinda de Jesus debaixo do sacerdócio levítico, porque era o sacerdócio imposto por Deus pela tribo de Levi. Porém, quando Cristo aparece, quando Cristo se faz o nosso sumo sacerdote, e é o que Hebreus 7 está explicando, nós passamos do sacerdócio, nós não estamos mais debaixo do sacerdócio levítico, nós estamos agora debaixo do sacerdócio de Melquisedeque. E veja só, o dízimo começou em Levi ou em Melquisedeque? Entenderam? Quem recebeu o primeiro dízimo foi Melquisedeque. E Abraão, ao fazer isso, ele estava debaixo da graça e não da lei. E, portanto, o Senhor pega tudo que Abraão viveu e entrega para nós vivermos o que ele viveu, caminharmos com ele, termos comunhão com ele. Queridos, ninguém teve mais comunhão com Deus do que Abraão. E o Senhor chamou a sua igreja para isso.
através do Espírito Santo que está em mim, eu tenho total liberdade com Deus, acesso à sala do Pai, e por isso que existe a sala do Pai, para te ensinar essa liberdade de chegar até Deus com toda a liberdade. E nós agora somos filhos de Abraão. As bênçãos sobre a nossa casa vêm das bênçãos que Deus derramou sobre Abraão. Aquilo que Abraão recebeu e fez, a sua igreja deve fazer. Então Hebreus 7 é a maior prova de que o dízimo está vivo, de que o dízimo é amor, de que o dízimo é algo que você entrega porque você entende quem é Deus na sua vida, aquele que morreu e te salvou da morte eterna. Para muitos, Mateus 23 já basta, e glória a Deus por isso. Quando o Senhor exorta os fariseus, dizendo que eles dão dízimo das ervas, dos cominhos, das coisas mínimas, mas não praticam a misericórdia, que é isso que o Senhor quer que nós façamos. E ele diz, não anule estas coisas, mas façam todas elas, ou seja, continue dando dízimo, mas pratique a misericórdia. Mas para você que não acredita em Mateus 23, que está se referindo a isso, vá em Hebreus 7, leia e entenda. E depois também vá em Gênesis 18 e esmiúce o que Abraão fez com Melquisedeque e o que Melquisedeque fez com Abraão. E você vai fechar esse quebra-cabeça e entender que o dízimo precede a lei. E o Senhor colocou o dízimo na lei, porque Ele viu que aquilo era algo tremendo, aquilo foi algo do coração de Abraão. E Deus falou, os homens vão fazer o que Abraão fez. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Aqui você tem os nossos contatos e você pode tirar suas dúvidas também. Você pode nos perguntar a respeito disso. E eu quero testemunhar para você que no nosso ministério, o Senhor entrega as provisões para nós sempre antes. Nós vivemos debaixo desse amor e o Senhor nos supre em tudo, tudo, tudo. Eu quero te abençoar, eu quero declarar o poder do Senhor Jesus sobre você, o sangue do Cordeiro te cobrindo e que você tenha que você possa viver de fato isso na sua plenitude, como eu e toda a membresia da nossa igreja tem vivido. Deus te abençoe em nome de Jesus.